Semana passada me mandaram um artigo em que a ONU, aquela organização super empoderada, resolveu se manifestar contra o Escola Sem Partido. O melhor de tudo são os argumentos estapafúrdios que eles usam para ir contra o projeto de lei. Antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrar para vocês que quem quiser comprar o livro que eu tenho aqui no meu cenário, o link está na caixa de informações e comprando através desse link, vocês estão ajudando o meu canal a produzir cada vez mais conteúdo como esse. Mas vamos ao assunto do vídeo, que é essa história que a ONU, que para quem conhece, estuda o assunto, já sabe que essas organizações ONU, Unicef, são organizações que de bom mesmo não tem nada. Elas apenas cumprem a agenda da nova ordem mundial e do globalismo. Então o fato da ONU se manifestar contra o projeto de lei Escola Sem Partido é uma coisa boa, porque tudo que a ONU apoia é ruim e o que a ONU vai contra é bom. É mais ou menos essa a lógica. Mas vamos dar uma olhadinha no artigo e eu vou também deixar o link desse artigo para vocês lerem na íntegra aqui na caixa de informações. O título é o seguinte: Relatores da ONU classificam escola sem partido como censura. Censura é não poder falar determinado assunto na escola, como por exemplo, hoje acontece nas universidades, a gente não pode expressar nenhuma opinião contrária ao socioconstrutivismo e ao Paulo Freire. Ou seja, censura é o que a gente tem hoje. Mas eles adoram fazer isso, distorcer os fatos, distorcer as palavras e acusar os outros daquilo que eles mesmos estão fazendo. Vamos adiante. Em protesto enviado ao governo, peritos das Nações Unidas alertam para as violações que os projetos podem representar e os impactos negativos na educação. O coordenador do movimento diz que críticas são absurdas. Realmente, as críticas da ONU são absurdas, como vocês vão ver aqui mais adiante. Outro detalhe importante também é que agora não são os especialistas, são os peritos. Eles sempre jogam esse argumento da autoridade para levar a opinião pública a acreditar que o que eles estão dizendo é a pura verdade, que os estudiosos, especialistas, peritos são pessoas assim que jamais podem ser contrariadas. Esse é o objetivo deles sempre colocarem uma autoridade, que aqui nesse caso da reportagem foi o perito. Genebra. Em documento enviado nesta quinta-feira, dia 13, ao governo brasileiro, relatores das Nações Unidas, ONU, denunciam as iniciativas legislativas no país com base no programa Escola Sem Partido e alertam que, se aprovadas, as leis podem representar uma violação ao direito de expressão nas salas de aula e uma censura significativa. Não. O projeto Escola Sem Partido não vai limitar o direito de expressão das pessoas. Pelo contrário, o que o Escola Sem Partido quer é que quando o professor apresente o assunto, ele não apresente somente a visão socialista, globalista da história. Ele apresente as duas versões. Pode falar do Marx, fala do Mises também. Pode falar sobre o feminismo, mas fala também sobre as outras autoras que são mulheres e que são contra o feminismo. Coloca os dois pontos de vista e deixa os alunos terem um repertório maior para poderem entender a realidade. O que acontece hoje nas escolas é que é uma censura. O que é apresentado para os alunos é somente um lado da história, o lado esquerdista, o lado em que o feminismo é uma coisa maravilhosa. Nunca se ouve na escola falar o outro lado do feminismo. Só se ouve falar o lado que interessa para a agenda globalista. E isso sim é censura. O centro do alerta são dois projetos de lei que estão no Congresso e que, se forem aprovados, os relatores da ONU consideram que representarão uma restrição indevida ao direito de liberdade de expressão de alunos e professores no Brasil, com um impacto no ensino no país em diversos temas. Aqui tem vários pontos para comentar. Em primeiro lugar, os relatores da ONU foram eleitos por quem? Quem escolheu os relatores da ONU para nos representar? Eu não sei vocês, mas eu nunca participei de nenhuma eleição da ONU. Vocês já pararam para pensar quem são essas pessoas que sentam lá nas cadeiras da ONU? Quem elas representam? Por quem elas foram eleitas?
são colocadas as pessoas lá para mandarem nos governos dos outros países, porque eles estão se metendo na nossa soberania nacional, no que a população quer. Vem lá de fora representantes de não sei quem, eleitos por não sei quem, dizer sei lá o que, e por aí vai. Mas vocês já entenderam a maldade. Outro ponto muito importante que a gente deve colocar aqui é liberdade de expressão dos professores. Os professores, dentro da sala de aula, não têm liberdade de expressão. Eles têm liberdade de cátedra. São coisas diferentes. Liberdade de expressão é o direito de eu falar o que eu quiser. Eu tenho liberdade de expressão na minha vida particular. Na minha vida profissional, a coisa é bem diferente. Se eu sou um professor contratado para ensinar geografia numa escola, quando eu entro dentro da sala de aula, eu tenho a liberdade de cátedra. Eu posso ensinar geografia com a metodologia que eu achar melhor, mas eu tenho que ensinar geografia. Eu não posso chegar na sala de aula como um professor de geografia e querer ensinar, por exemplo, física. Um exemplo muito legal que eu vi o Danilo Gentili usar é fazer uma analogia com um táxi. Imagina se você entrar num táxi um dia e dizer para o taxista assim, olha, eu quero ir para tal endereço por tal via, eu estou pagando o serviço e eu quero que ele seja executado assim. Mas o taxista diz que não vai te levar para onde você quer ir, ele vai levar para outro lugar porque ele tem liberdade de direção. Não é assim que as coisas funcionam. Um professor dentro da sala de aula não tem liberdade de expressão, ele tem liberdade de cátedra. Ele pode ter liberdade de expressão no Facebook, no YouTube, em qualquer outro lugar onde as pessoas não tenham que ficar obrigatoriamente escutando ele. Na sala de aula, os alunos são audiência cativa, eles são obrigados por lei a estarem lá. Então, o professor não pode falar o que vier na telha dele, ele tem que seguir certos parâmetros. Esse negócio de liberdade de expressão para professor em sala de aula é coisa de quem desconhece totalmente o que é o sistema educacional e quais são os deveres e direitos do professor, ou então coisa de quem realmente está muito mal intencionado. Vou deixar no ar essa dúvida. E mais adiante, essa reportagem é sensacional mesmo, eu fico emocionada. Vamos lá. Para os relatores, se aplicadas as leis, serão ainda consideradas como censura significativa. Censura é o que acontece com os alunos que não podem falar o que pensam, que não podem discordar do professor, que tem que fazer um trabalho sobre feminismo falando bem do feminismo e não podem ver o outro lado. Isso sim é censura, o que acontece hoje na sala de aula. O que o Escola Sem Partido quer é que se apresentem os dois pontos de vista. Isso sim é pluralismo de ideias. Na avaliação deles, os projetos vão restringir o direito do aluno de receber informação. Eu não vou comentar de novo, que já tá ficando chato aqui eu ficar repetindo isso toda hora, né? E abrem brechas arbitrárias. Não, olha isso. Abrem brechas arbitrárias para que autoridades e os pais interfiram nas escolas. Os pais não podem interferir na educação dos filhos. Os pais têm todo o direito a fazer isso. Os pais têm direito, sim, a saber o que o filho dele está aprendendo na escola. E quando o assunto for um assunto moral, como, por exemplo, educação sexual, que eles querem empurrar goela abaixo, os pais têm total liberdade, inclusive, de não querer que os filhos assistam às aulas. Isso está na Convenção Americana de Direitos Humanos. Olha só, o que mais adiante aqui na reportagem que vocês vão ler, eles dizem que o Escola Sem Partido vai contra. Na verdade, quem vai contra os direitos humanos é o pessoal que quer obrigar a educação sexual na escola, que quer obrigar essa história de ideologia de gênero, que é uma ideologia totalmente fora da realidade e que quando foi posta em prática, procurem aí no YouTube, no YouTube tiraram o vídeo, olha só a coincidência, tiraram o vídeo, mas vocês acham ainda o artigo escrito sobre a experiência do John Money, que se chama O Menino Sem Pênis, em que ele tenta criar um menino como menina, e olha o fracasso retumbante que é essa tal ideologia de gênero. Resumidamente, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, vocês deem uma lidinha nesses absurdos depois. Parabéns aí pro pessoal do Escola Sem Partido, porque tomar uma censura da ONU é uma medalha de mérito, né? Porque aquela ONU dali não vem nada que preste.
E vamos continuar, pessoal, lutando, por favor, pela escola sem partido, pela verdadeira pluralidade de ideias dentro da escola e para acabar com essa censura, porque hoje na escola é censura sim o que a gente tem. A gente só vê um lado da história, o lado da esquerda, do globalismo e do socialismo.